Paz do Senhor, meu irmão, paz do Senhor, meu amigo, que Deus abençoe você abundantemente. Estou muito feliz pelas pessoas que já se inscreveram nesse canal, continuem se inscrevendo. Mais uma vez eu repito, vamos junto, falar de Jesus para as pessoas, né? Quer dizer, para você que não é um bom sermão que salva ninguém, não, mas é Jesus Cristo. Quer dizer, você também algo interessante, é sobre a palavra de Deus, né? A Bíblia diz no livro de Isaías, quando lembro lá no livro de Isaías, capítulo 55, né, a Bíblia Sagrada nos diz que a minha palavra não voltará vazia, mas prosperará naquilo que a designei. Então, se você chega aqui só ler a Bíblia, só ler uma palavra, sem tecer qualquer comentário, ela não volta vazia, mas ela prosperará naquilo que o Senhor a designou. Então, muito importante a leitura da Bíblia. Por isso que eu sempre prego e leio a minha Bíblia. E eu estou pregando aqui. Vamos falar então ainda sobre Cristo, o verbo da vida, né? Muito interessante este texto sagrado, né? João, na sua primeira epístola, no capítulo 1, verso 1, o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos e com as nossas mãos apalpamos, o verbo da vida, né? Jesus Cristo, o verbo da vida. E o verbo fez carne, disse João, habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória unigênita do Pai. Se alguém está testemunhando, alguém que caminhou com Jesus, a pessoa de João, a Bíblia diz que ele reclinava a sua cabeça no peito de Jesus. A afinidade era tão grande, o carinho era tão grande pelo outro, que ele vivia assim, entrelaçado, né? Aquela amizade, aquela coisa boa que havia entre Jesus e a pessoa de João. Vamos então no capítulo 1 de João, que estamos comentando, fazendo um sermão aqui, esse sermão, um sermão expositivo. Vamos aqui no versículo 7, né? Diz assim a palavra de Deus: Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Aqui o João, que é o escritor, está escrevendo e falando de João Batista. Ele veio para testemunhar. João Batista, ele foi o arauto de Cristo, o precursor de Cristo. Ele veio preparar o caminho para a chegada do Messias. Na antiga aliança já havia o próprio Zacarias, ele fala: eis que eu envio meu anjo diante de ti, que preparará o caminho. Então João Batista era este personagem, que ele aparece aqui preparando o caminho para a chegada de Jesus. Ele diz: eu na verdade vos batizo com água para arrependimento, mas após mim vem um que é mais poderoso do que eu, o qual não sou digno de curvar e de exaltar as correias das suas alparcas. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João Batista está falando de quem? De Jesus. Ele era o arauto, precursor de Cristo. E ele tinha dito: mas aquele a que eu batizar, em que obedecer sobre ele o Espírito Santo, este é o Filho de Deus, o Messias, o ungido de Deus. Então, aqui na sequência, falando sobre Cristo como o verbo da vida, vamos agora para o versículo número 9, diz assim a palavra de Deus: ali está a verdadeira luz que ilumina todo o homem que vem ao mundo. Qual era a verdadeira luz que ilumina todo o homem? Jesus Cristo. Mas é importante você entender que quando diz alumia todo homem, não quer dizer que todo homem vai ser salvo. Por quê? Porque ele não crê. Nos versículos que vêm mais adiante, vamos observar que há uma cobrança aqui de crer. Porque você vai ver, olha, vamos ver aqui o versículo de número 10, o que diz? Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Jesus estava no mundo. Quando João narrou esse fato aqui, já alguns anos depois, mas ele está narrando de fato o que aconteceu no dia. Estava no mundo. O mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Esse mundo aqui que a Bíblia se refere, não é o mundo cósmico em que vivemos, mas é o mundo homem, tá? É o mundo homem. Quando lemos ainda em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando fala em mundo, ali está falando no mundo no termo de seres humanos, entre eu e você. Tá? Então o mundo não o conheceu, ou seja, os próprios compatriotas, os próprios judeus que tinham que preservar a vida de Cristo, eles foram o primeiro a rejeitar a Cristo. Vamos ver mais aqui neste mesmo texto que estamos lendo. Na sequência diz assim: veio para o que era o seu, versículo 11, e os seus não receberam. Quem são esses? Os judeus. Os próprios irmãos terrenos de Jesus, filho de Maria, é meio irmão de Jesus, filho de Maria e José. Não, vai lá para Galiléia, vai lá para a Judéia operar os teus milagres. Os próprios irmãos não criam na pessoa de Jesus Cristo. Após a morte e ressurreição de Cristo, passaram a crer. O nosso irmão Tiago, que é escritor da carta, o nosso irmão Judas, que escreveu também uma carta, era o meio irmão de Jesus. Né? Então, depois
morte de Cristo, da sua ressurreição, eles creram realmente que Jesus era o Filho de Deus, o Salvador da humanidade. Na sequência, diz assim: mas todos quanto receberam dele o poder de serem feitos filho de Deus, aos que crê em seu nome. Por que nem todos são salvos? Porque nem todos crê. Nós estamos pregando o Evangelho, mas as pessoas não creem no Evangelho. As pessoas creem numa mentira, mas não conseguem crer no Evangelho. Você precisa crer no Evangelho de Jesus Cristo. Precisa entregar a sua vida a Jesus. Não existe outra forma de chegar a Deus, a não ser por meio de Jesus Cristo. Às vezes eu sou repetitivo em algumas palavras, mas que você fique bem esclarecido. Não adianta eu enganar você que existe outro meio de chegar a Deus, a não ser por meio de Jesus Cristo. Não existe. Não tem outro caminho, não existe um atalho, não existe mérito, certo? O mérito é de Cristo. Todos nós seremos salvos pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, essa graça, esse favor imerecido. Não diz aqui na sequência, versículo 12, repetindo: mas todos quanto receberam dele o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue e nem da vontade da carne, mas da vontade, nem da vontade de varão, mas de Deus, né? Todos quantos receberam, deu-lhe o poder de serem chamados, uma tradução, outra tradução, feito filho de Deus. Aqui entra a importância do batismo nas águas. A pessoa, antes de se batizar nas águas, eu tenho uma mensagem sobre este assunto, sobre o batismo. Antes de se batizar, de descer as águas, esta pessoa é uma criatura. Por isso que em Marcos 16 e 15 diz: ide pregar o evangelho a toda criatura. A pessoa de se batizar é uma criatura. Uma criança de 9, 10, até 10 anos é um inocente, mas é uma criatura. A partir do momento que se batiza nas águas, deixa de ser criatura. Veio para que eram os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos, ou chamado filho de Deus, a saber os que crê no seu nome. Está entendendo? Então é importante o batismo nas águas para que você realmente esteja enquadrado aqui. Os que não receberam, os judeus, as pessoas que crucificaram. E até hoje, Jesus é rejeitado por muitas pessoas. Muitas pessoas não aceitam a Cristo, blasfemam contra Jesus, falam algo contra Jesus. Isto é muito perigoso. Hoje, nós temos aquela sorte de estarmos na dispensação da graça. Jesus hoje está como advogado. O amado irmão João diz lá, na sua primeira epístola, ou carta, como queira, no capítulo 2, né? Filhinho, não pequeis, mas se todavia alguém pecar, temos advogado junto do Pai, Jesus Cristo, o justo, ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos pecados, mas pelo do mundo inteiro. Então você observa que Jesus hoje, ele está como nosso advogado, pleiteando a nossa causa, nos defendendo diante de Deus. As pessoas às vezes falam de Cristo, blasfemam de Cristo, e depois Jesus, na sua misericórdia, alcança esta pessoa. Muitas pessoas que a gente tem visto aí se levantam contra os evangelhos, contra o evangelho de Cristo, mas depois se converte a Cristo. É porque Jesus é amoroso. Ele está sempre dando uma oportunidade para que essa pessoa se retrate com ele, se volte para ele. Hoje ele está como advogado, um dia ele estará como juiz. Apocalipse lá fala sobre o grande trono branco. Jesus estará sentado naquele trono e ele não estará como advogado, mas ele estará com o juiz para bater o martelo. A você que muitas vezes vira as costas para o evangelho, você que muitas vezes não crê no sacrifício vicário de Jesus Cristo, não entregou a sua vida a Deus. É por isso que diz aqui: veio para que eram os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feito filho de Deus. Eu criei neste sacrifício vicário de Jesus Cristo, entreguei a minha vida a Cristo e a minha vida é dele. Eu sempre digo, a minha alma, o meu espírito, a minha alma tem endereço, é o céu. E quero dizer mais, o diabo sabe disso. A minha alma não está negócio, porque quem comprou a minha alma, ele comprou com preço de sangue na cruz do Calvário. Então a minha alma, ela já tem dono e já tem endereço. Se, meu amigo, a tua alma não tem endereço, você pode agora, nesse momento, entregar a sua vida a Cristo, tá? Porque ele já pagou o preço naquela cruz do Calvário. E agora você precisa tomar essa posição, essa decisão pública. As pessoas, o teu vizinho, os teus colegas, os teus amigos, têm que saber que você é um crente em Cristo Jesus. Olha, eu entreguei minha vida a Cristo. Hoje eu sou um crente em Cristo Jesus. É claro que vai vir uns carros, as zombarias. Ah, agora tu tá com os aleluia. Ah, agora tu tá tô apelando para tudo quanto é santo. Não, eu entreguei a minha vida, não foi para santo, mas para Cristo, né? Jesus
né? Aquele que aparece no início desse texto, né? O verbo da vida, né? Nós lemos o texto lá, no princípio era o verbo, a palavra. Na sequência aqui, vamos ler o versículo para encerrar esta mensagem. Versículo 14 diz assim: E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória unigênita do Pai, cheio de graça e de verdade. E o verbo se fez carne, né? A palavra se fez carne, o Logos se fez carne, disse João, habitou entre nós. E João disse: vimos, alguém que viu, alguém que acompanhou Jesus, alguém que deixou o barco de pesca, deixou toda a sua vida social para seguir a Cristo, né? Alguém que está testemunhando aqui, o verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória. João está testificando isso. Alguém que andou com Jesus, que viu lá no Monte da Transfiguração, quando Jesus foi transfigurado, quando apareceu Moisés e Elias, e quando Deus ali, aquela nuvem, e de repente a voz bradou do céu: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, tratando com a pessoa de Jesus Cristo. Moisés e Elias saíram de cena. Jesus. João aqui, ele testifica disso. E o verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória unigênita do Pai, cheio de graça e de verdade. Meu amigo, quando lemos a Bíblia Sagrada lá no livro de Isaías, capítulo número 7, né? Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e por-lhe-á o seu nome de Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. O verbo tomando forma de carne, né? Habitou entre os discípulos. Quer dizer a você, meu amigo, entregue a sua vida a Cristo. Não fique coxando entre dois pensamentos. Não fique imaginando o que a tua esposa pensa, o que o teu marido pensa. Se ele quiser ir para o inferno, que vá sozinho. Mas você não. Entregue a tua vida a Cristo. Pois é, mas se eu estou trabalhando numa empresa e a empresa lá, se eu me converter ao Evangelho e eles souberem que eu me converti ao Evangelho, já era. Não tem problema. Jesus diz que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que o homem daria em prol da sua vida, meu amigo? Pense nisso. A vida ela passa tão depressa. Tão depressa, ela passa como o tempo e o vento. Ninguém consegue segurar o tempo e nem o vento, meu amigo. Então entrega a sua vida a Cristo. Conta certa feita que havia ali um gafanhoto e havia também uma serpente. E aquela serpente começou a perseguir aquele vagalume, melhor dizendo. Não era um gafanhoto, era um vagalume, né? Em alguns lugares chamam de gafanhoto, mas era um vagalume. E aquela serpente começou a perseguir aquele vagalume. Ela perseguiu o primeiro dia, não conseguiu. O segundo dia, não conseguiu, sem sucesso. E aquela serpente continuou perseguindo aquele vagalume. Chegou no terceiro dia, aquele vagalume já não estava mais aguentando a perseguição daquela serpente. A serpente é uma figura de Satanás. E quando a serpente abriu a boca assim, que ela ia, aí o vagalume disse: deixa eu te fazer apenas duas perguntas. A serpente disse: olha, você pode fazer as perguntas, eu vou te comer igual, né? E você, eu vou te comer do mesmo jeito. Mas eu vou deixar tu fazer essas perguntas, eu não costumo fazer isso. E aí o vagalume quer fazer 3 perguntas. E a serpente disse: pode fazer as tuas perguntas. O vagalume perguntou, a primeira pergunta: eu faço parte da tua cadeia alimentícia? A serpente disse: não. Qual é a segunda pergunta? Eu te fiz algum mal? A serpente disse: não. Bom, se eu não faço parte da tua cadeia alimentícia, se eu não te fiz nenhum mal, a minha terceira pergunta é: por que queres me comer? A serpente disse: porque eu não suporto ver você brilhar. É assim mesmo, você vai entregar a sua vida a Cristo, vai se tornar luz, vai começar a brilhar. Esta luz vai começar a brilhar e as pessoas não vão suportar a claridade da luz que vai estar na tua vida. E aí vão começar a perseguir, a tirar pedra em você. Aí que você tem que se fortalecer em Cristo, dizendo que você segue a luz. Jesus disse que quem me segue não andará em treva, mas terá a luz da vida. E o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e os que habitavam sob a região da sombra da morte resplandeceu esta luz, que é Cristo. Entregue a sua vida a Cristo, meu amigo, minha amiga, e sempre que você orar, ore pelo irmão Miguel. Preciso das vossas orações e oro diariamente pelas 153 pessoas inscritas nesse canal. Oro diariamente pelas pessoas que assistem essas mensagens, muitas vezes não estão inscritos, mas eu oro para que Jesus salve esta pessoa e te revele esta vida. E que Deus em Cristo nos abençoe, hoje e sempre. E amém. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.